Eu convido aos amados irmãos para a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 1 ao versículo 12. Tiago, capítulo 3, versículos 1 ao versículo 12. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabemos que haveremos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Até aqui, amém? Vamos pedir a Deus a compreensão desta palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor fez e fará na nossa vida, Pai. Te agradecemos pela tua bondade, graça salvadora, como fundamento da nossa salvação, e pelas tuas misericórdias que se renovam cada manhã e duram para sempre. Pedimos agora que teu Santo Espírito nos ilumine a nossa mente na compreensão desse texto bíblico. Essa palavra seja uma palavra de reflexão para todos nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer à luz desse texto o seguinte tema: o poder da língua. O texto nos diz, e Tiago, ele estabelece o princípio geral de que pequenas coisas podem causar grandes consequências. Pequenas coisas podem causar grandes consequências. Mais especificamente, ele aplica o poder da língua em destruir. Nós vamos observar lá em Gênesis que lá no projeto de Deus para o homem foi destruído com a língua. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz:
Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre os répteis que rastejam pela terra. Aqui nós entendemos que, quando Deus diz que criamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem e semelhança, não é que nós somos parecidos com Deus, porque Deus é Espírito. Na realidade, meus irmãos, Deus ele tem atributos que ele comunicou a nós, seres humanos. Deus é bondade, misericórdia, inteligência. Deus é amor. E nós também podemos ter tudo isso, porque Deus nos comunicou. Nós somos a semelhança e a imagem de Deus no sentido daquilo que Deus nos comunicou. Agora, tem atributos de Deus que são incomunicáveis. Só Ele tem. Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é imutável, não tem princípio nem fim. Isso são atributos de Deus que Ele não comunicou a ninguém, só Ele tem. Mas o fato é que o inimigo usou a língua de uma serpente para destruir o projeto de Deus. Deus deu livre-arbítrio na sua criação. Ele criou os anjos como mensageiro, deu livre-arbítrio a todos os anjos. Ele criou os primeiros pais e deu livre-arbítrio. E eu creio que mesmo com a queda do homem, nós temos ainda hoje o livre-arbítrio. Nós não perdemos a capacidade de atender ou não o chamado de Deus. Eu não vejo por que isso é diferente. Mas o fato é que, quando o inimigo já estava na terra, quando Deus já tinha criado nossos primeiros pais, ele chega para a mulher e diz que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim. Não, Deus disse que nós poderíamos comer de todas as árvores, exceto aquela árvore do conhecimento. E aí nós morreríamos. Você vai ver que Satanás, ele põe primeiro uma dúvida no coração dos nossos primeiros pais. Quando ela fala isto, ele muda totalmente de assunto. E agora põe um desejo. Não, se você comer, você não morrerá. Você ficará sendo conhecedor do bem e do mal. Então, ele põe um desejo no coração da mulher. Então você vai ver que é assim que o inimigo atua. Ele começa pondo uma dúvida, depois um desejo. E após a queda do homem, que foi uma desobediência a Deus, houve imediatamente a morte espiritual. E o homem começou a morrer também biologicamente. Para de Deus era o quê? É que se não houvesse o pecado no mundo, não havia morte espiritual nem a morte biológica. Não havia o pecado no mundo, o mundo seria diferente do que temos hoje. Mas também sabemos que se o pecado não tivesse entrado no mundo, Jesus não teria vindo. Porque Jesus veio resolver o problema do pecado. Jesus veio restaurar o relacionamento entre nós e Deus que havia sido perdido. Então todo ser humano precisa de uma nova vida. É preciso reconciliar com Deus. Diante disso devemos ter cuidado com a nossa língua. Este tema tem a ver com todos nós, mesmo aqueles que conhecem a palavra de Deus. Todos nós temos problemas com a língua, uns mais, outros menos. Mas esse problema atinge a todos nós, indistintamente. Uma boa palavra pode trazer diferença na vida de uma pessoa. Muitas vezes evitar uma tragédia. Muitas vezes uma pessoa está sem motivação para viver. Ela está na beira de um suicídio. E uma pessoa chega e dá uma palavra de conforto.
faz um aconselhamento e muda totalmente a história dessa pessoa, da vida dessa pessoa. A palavra de Deus diz em Efésios 4, 29 e 30 que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, do qual foste selados para o dia da redenção. Então ele diz que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe. O Espírito Santo é aquele que nos sela, nos dá a garantia. Quando nós fomos regenerados pelo Espírito Santo e justificados pela fé em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. E aí, nós agora somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. Mas o Espírito Santo é o selo, dá essa garantia da nossa herança. E a nossa herança, que nós temos essa segurança, é que um dia, quando Jesus voltar pela segunda vez, nós estaremos junto com Ele no novo céu e na nova terra. Essa é a nossa maior herança, meus irmãos. Podemos neste mundo perder tudo, mas nós temos uma herança garantida quando nós perseveramos na fé, porque temos a certeza de um dia estar com Jesus por toda a eternidade. Mas também uma palavra mal pode machucar e ferir uma pessoa. Eu era criança, eu lembro muito bem, meu pai era comerciante no interior do estado, e meu pai tinha naquela época chamava de freguês. E ele vinha todo mês, comprava, levava uma mercadoria. E o fato é que um dia ele tinha uma mercearia e passou um homem, pediu para ele abrir, já era meia-noite. Disse, não, já estou repousando, vou dormir, não vou abrir. E ele disse uma palavra que maculava a honra da sua esposa, que era uma mulher íntegra, honesta. Vocês entendem qual era a palavra que esse homem disse? Porque ele não abriu a mercearia. E aquela mulher ouviu aquela palavra. E essa mulher, no outro dia, ela tomou solda cáustica. E ela morreu depois de 15 dias. Você vê o poder da língua, de uma palavra. Mudou o destino daquele homem. Aquele homem perdeu a sua esposa, que ele tanto amava, por conta de uma palavra de uma pessoa que proferiu contra a sua esposa, que não tinha nada a ver com nada. Era uma pessoa íntegra, honesta, decente. Nós podemos ser vítima de uma palavra insensata, ferina, de uma crítica injusta, por parte até de um parente próximo, um amigo, um professor, ou um colega de trabalho, ou um chefe, ou de uma fake news, que é muito comum no dia de hoje. Mas nós temos que ter o cuidado, a tranquilidade por tudo isso. Devemos ter o cuidado porque não somos o que pensamos que somos, ou o que as pessoas pensam de nós. Na realidade, nós somos quem Deus diz que nós somos. É Deus que diz o que nós somos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos valor para Deus. Deus nos amou primeiro. Nós somos preciosos para Deus. Nós temos que entender isso. Nós somos preciosos para o nosso Deus. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Deus criou todo o universo. Mas a obra-prima somos nós. E aqueles que conhecem a Deus verdadeiramente têm que se gloriar. Se gloriem em conhecer a Deus. A palavra de Deus diz que a glória do homem se constitui em conhecer a Deus. Essa é a nossa maior glória. Não é poder, não é fama, não é riqueza. Por quê? Neste mundo que nós vivemos, o nosso tempo é muito pequeno. Mas a eternidade é muito longa, meus irmãos.
E a única coisa que levamos depois da morte é a nossa alma. Daí eu digo, cuide da sua alma, porque é a única coisa que levamos. E a palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo. E aí, meus irmãos, a alma ou vai para descanso eterno ou para sofrimento eterno. Nunca aceite quando alguém diz que você ou sobre você uma palavra de fracasso. Mas a palavra de Deus diz que os pecados da língua são graves. Jesus disse que daremos conta a todas as palavras que proferimos. Lá em Mateus 12, 35 a 37 diz: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos de que toda palavra frívola, inútil, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, nós temos que ter cuidado para não falar mal de outra pessoa, espalhar notícia falsa, não perder o controle emocional. E o próprio Tiago aqui no capítulo 1, versículo 19, diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, pois seja pronto para ouvir, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aqui é aquele adágio popular que diz que nós temos uma boca e 2 ouvidos para falar menos e ouvir mais. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. Uma pessoa que se diz religiosa, temente a Deus, que cultua o nosso Deus, mas que a sua língua sai palavrões, sai palavras que não agradam a Deus, está enganando o próprio coração e a sua religião é vã. Mas depois dessa introdução, eu quero voltar para o nosso texto bíblico, que acabamos de ler. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mesmos mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quanto maior conhecimento, maior cobrança, meus irmãos. Então, os mestres eram importantes na igreja primitiva. Por quê? Porque os mestres, eles queriam ser mestres, não no sentido, muitas vezes, que o mestre é que ensinava a palavra. Ele tinha um conhecimento. Mas muitos queriam a posição de mestre para melhorar o seu estado social. Eram aqueles que eram ambiciosos, buscavam a posição de mestre pelas razões erradas. Então, o Tiago enfatiza isso aqui. Mas ele também está dizendo aqui que junto com a responsabilidade maior, vem maior expectativa por parte de Deus. E que eles deviam liderar pelo exemplo. Porque os mestres eram julgados com mais rigor por serem responsáveis por coisas maiores. É isso que Tiago está dizendo aqui nesse versículo. Porque Deus tinha estabelecido dentro da igreja primitiva, ou seja, tinha a hierarquia, apóstolos, depois vinha profetas, depois vinha mestres. E esses homens estavam querendo ser mestres, porque estavam buscando a posição de mestre por razões erradas. Mas ele vai dizer no capítulo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça ao não falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Paulo está dizendo aqui que todos nós somos imperfeitos. Se não tropeçamos no falar, somos capazes de refrear o corpo. Mas, no falar, as palavras de uma pessoa refletem seu caráter. E são, portanto, elementos-chave de todo o seu ser. Tiago enfatiza a questão das boas obras. Também reconhece que nós, cristãos, tropeçamos. Mas quando Tiago diz que se alguém não tropeça no falar, está dizendo que é um indivíduo perfeito, uma perfeição absoluta. E, meus irmãos, a perfeição absoluta
Nós não vamos conseguir aqui na terra nunca. Somente Jesus foi o único que esteve entre nós que era perfeito, de uma perfeição absoluta. Essa perfeição somente nós vamos conseguir, ou ela só será possível alcançar lá no céu. Já no corpo glorificado, porque ninguém pode estar lá no céu imperfeito. Mas mesmo assim, ainda assim, os crentes devem buscar crescer em santidade. Se você busca a perfeição aqui na terra, ou uma igreja perfeita, ela não existe. Porque na hora que você entra nessa igreja, desse local com os irmãos, a igreja, me refiro aos irmãos, a nós, o corpo de Cristo, ela se torna imperfeita, porque todos nós somos imperfeitos. Nós, mesmo regenerados pelo Espírito Santo, convertidos, justificados por Deus Pai pela fé em Jesus, filhos de Deus por adoção, continuamos imperfeitos. A diferença é que a nossa prática de vida é diferente. Nós entendemos que o nosso pecado ele é acidental. Nós não vivemos mais no pecado deliberado como vive o ímpio. A diferença é essa. Ele vai falar agora no versículo 3 e 4. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nós nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Agora vai fazer uma comparação. O freio do cavalo, você pega um cavalo indomável, ou um navio enorme, um transatlântico enorme, com 6, 7 andares, uma cidade basicamente, e você controla aquilo no leme, numa roda pequena. Ou o freio do cavalo, aquela peça você bota na boca do cavalo uma peça de ferro, juntamente com a correia de couro, você controla um cavalo indomável. Mas ele diz que a língua, os menores do corpo, tem um controle soberano sobre tudo que nós fazemos, que uma pessoa faz. Mas você vai ver que tanto o freio do cavalo como o leme, eles evitam desastres. Você vê que o timoneiro, no leme, ele desvia da iceberg ou de um outro navio, e assim por diante. Mas ele vai agora falar do capítulo, versículos 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo da iniquidade. A língua está situada sobre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ele compara a língua como uma fagulha que pode causar grandes danos. A língua como fogo. A língua funciona como agente de todo um mundo de injustiça que se opõe a Deus. Se gaba de grandes coisas, o principal delas é o orgulho. Pessoas que são orgulhosas, invejosas. É uma das principais causas do mau uso da língua. É o orgulho. A fagulha é o orgulhoso gabar-se. Outro uso negligente da língua é a grande floresta em brasas. É o consequente incêndio destruidor, é a comparação. Você vê muitas vezes os incêndios já aconteceram no mundo. Vimos recentemente, no ano passado, incêndios na Espanha, Portugal, Estados Unidos, incêndios grandiosos no Brasil. E são muitas vezes eles, como eu falei, uma pequena coisa, uma fagulha causa um incêndio, uma destruição muito grande. E assim a língua, ela como uma fagulha, ela pode causar uma destruição muito grande num país, numa palavra de um governante, ou quem quer que seja num mundo, na vida temporal.
O mundo da maldade. A língua representa e expressa toda a perversidade do mundo. Posta em chamas do inferno, falar maldoso destrói porque vem do próprio inimigo. Mas ele fala aqui no versículo 7, pois toda espécie de fera, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma, tem sido domada pelo gênero humano. Interessante que ele diz que nós podemos domar feras, como um elefante, como um cavalo, como um touro, como um leão. Nós podemos domar, ou alguns animais marinhos. É possível. Mas ele vai dizer que a língua, porém, nenhum homem é capaz de domar, carregado de veneno mortífero. A língua tem uma capacidade surpreendente de cometer o mal. Pode ser uma alusão àquela serpente lá do Jardim do Éden, que era identificada pelo diabo. No versículo 9 e 10 ele vai dizer: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Louvar o nosso Deus e Pai é a melhor atividade da língua. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós reconhecemos nosso Deus como Criador, quando entoamos orações ao Senhor, quando pregamos a palavra de Deus, isso é a melhor coisa que a língua pode fazer. É hipocrisia quando a pessoa, hipocrisia e loucura, se bendizemos a Deus durante o culto, a pessoa louva a Deus, ora ao Senhor e prega a palavra do Senhor, e em seguida, após o culto, amaldiçoa alguém feito à imagem e semelhança de Deus. E se nós amaldiçoamos alguém à imagem e semelhança de Deus, nós estamos praticando um ato contra o próprio Deus. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança, é das piores coisas. Por uma maldição implica no próprio Deus. Mas ele vai dizer agora no versículo 11 e 12: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Vamos entender aqui. A figueira produz figo. A videira ou parreira produz a uva. E a azeitona que produz a oliveira. Pode um pé de parreira produzir figo e uva ao mesmo tempo? Não. A videira produz uva. A figueira pode produzir dois frutos? Não, ela produz figos. A oliveira pode produzir outro fruto fora a azeitona? Também não. Então ele vai dizer também que pode uma fonte ser de água doce e salgada ao mesmo tempo? Também não pode. Então ele quer dizer que bem dizer a Deus ao mesmo tempo e amaldiçoar seu povo é algo que não pode ser tolerado. Não pode. Ou a pessoa serve a Deus ou serve ao inimigo. Assim como nenhuma árvore produz duas espécies de fruto, é isso que Tiago quer nos dizer. Assim tampouco um crente verdadeiro, aquele que é o crente convertido, aquele que recebeu o Espírito Santo na conversão, que vive uma vida em comunhão verdadeira com Deus, produziria bênçãos de Deus e maldição para com outros. Ele não pode produzir as duas coisas, como essas árvores que nós mencionamos podem produzir as duas coisas, não só pode produzir uma. Assim somos nós também, meus irmãos. Tiago está dizendo, nós produzimos bênção de Deus ou maldição para com os outros. As duas coisas é impossível um crente verdadeiro fazer isso. Quem faz isso não é um convertido. Devemos produzir frutos de acordo com a nossa natureza. Então, esse texto de Tiago é o poder da língua, é muito rico, meus irmãos. Nos traz muita reflexão sobre a nossa vida.
Eu quero concluir dizendo que todos estão no mesmo barco, no mesmo patamar. Não somos diferentes, não é uma questão de ser pastor, ou presbítero de uma igreja, ou um diácono. Estão no mesmo barco. Precisamos ter mais cautela e cuidado com a nossa língua, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Em Provérbios 18, 20 e 21 diz que do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Como nós falamos ao longo desse sermão, a língua, você pode, uma boa palavra, trazer uma esperança, uma mudança totalmente da vida de uma pessoa. Mas também, uma má palavra pode trazer a morte. Tem palavras que são como fagulhas, pode provocar um grande incêndio, tempestades. Eu falo no sentido metafórico. Pode destruir muitas pessoas, até uma nação. Uma gota de veneno pode levar uma pessoa a óbito. Provérbios 18, 6 a 8 diz: os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces, brocados, que descem para o mais interior do ventre. E eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que só uma pessoa que habitou neste mundo com natureza humana e divina foi Jesus. Somente Jesus é perfeito, nós somos imperfeitos. Mas nós temos que ter o cuidado de viver uma vida de obediência à palavra de Deus. E aqueles cristãos verdadeiros em que habitam o Espírito Santo dentro do espírito humano do convertido, esses caminham numa caminhada de fé em busca da santificação, pela qual também ninguém verá Deus. E a santificação é um processo do homem. Enquanto você tem a regeneração e a justificação são atos de Deus atuando no ser humano, a santificação é um processo. Evidentemente que o Espírito Santo é o guia, é que nos fortalece em poder, é que nos orienta para perseverar até o fim e alcançar a vida eterna. Então, que esse tema, o poder da língua, ele possa nos trazer uma reflexão muito grande para termos cuidado com a nossa língua. Que Deus continue nos abençoando. Eu convido aos amados irmãos a curvar suas frontes, fechar seus olhos. Vamos mais uma vez agradecer a Deus por este momento. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra, Senhor, que foi estudada aqui neste momento. Com certeza será edificadora para nossas vidas, Pai. Temos a certeza, meu Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E aqueles que andam em retidão, em comunhão com a Tua palavra, Senhor, que mesmo imperfeitos, Pai, mas buscando a santificação e refreiam a sua língua, Pai, também eles podem também refrear o seu próprio corpo, Pai. Então que essa palavra ela venha trazer para nós refrigério, Senhor. Que ela venha nos dar o discernimento para uma vida em comunhão com o Senhor. Oramos agradecido no nome de Jesus. Amém.